Nesse painel a gente vai ter a presença do Paulo Mota, que vai abordar o tema da palestra. Paulo é mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, jornalista e sociólogo. Trabalhou por 14 anos na Folha de São Paulo e por 10 anos no Banco do Nordeste, onde assessorou a presidência na gestão da área de relacionamento institucional, imprensa, marketing, publicidade e cultura, editais e centros culturais. Em 2005 foi considerado o Homem Marketing do Ano pela revista Propaganda e Marketing de São Paulo. Em 2009 foi considerado uma das personalidades do ano pela Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial. Atualmente é gerente de comunicação e marketing da Companhia de Gás do Ceará, onde estruturou o programa Cegás, de responsabilidade social. Paulo vai nos mostrar os benefícios fiscais e estratégicos para as empresas que aderem à lei de incentivo ao esporte, destacando as vantagens para o mundo corporativo e a sociedade como um todo. Boa tarde a todas, todos. É um prazer estar aqui nesse momento com esse público. Vocês, contadores, são muito importantes nesse processo de implementação das leis de incentivos. O resultado, eu sempre amoleceu o coração dos contadores, eu sempre digo assim, rapaz, isso aqui é o que vai dar um terreninho no céu para vocês. Dá lucro para a empresa, isso aí vai garantir a comida dos filhos, mas para você fazer uma coisa que dê prazer espiritual, apoiar e agilizar os projetos, tanto na lei do esporte, que aqui é o caso, mas lá na Cegás a gente tem também os fundos dos idosos, projetos que atendem os idosos, das crianças, da cultura, até do câncer. Então, com as leis de incentivo, você pode beneficiar pessoas que estão lá precisando de recursos. E os contadores são fundamentais nesse processo. Quando eu cheguei na Cegás, eu cheguei em 2017. A Cegás tem 30 anos. Durante 23 anos a Cegás não utilizou os seus recursos de lei de incentivo, E a primeira coisa que eu tinha vindo do Banco do Nordeste, lá no Banco do Nordeste, como foi dito aqui, eu participei do processo de implantação dos editais lá, fui lá falar com a contadora na época, Carolina, pessoa bem inteligente. Ela levantou várias questões, me provocando, olha, eu não posso expor a empresa, olha, tem a questão da transparência, olha, isso aqui é uma coisa que vai dar muito trabalho, quer dizer, a gente não tem equipe. Eu tive que fazer todo um trabalho de convencimento para que ela fosse ganha para essa causa. Topou, a gente convenceu a diretoria para implantar o programa de responsabilidade social. E hoje a gente tem aqui o Mardoni como entusiasta do projeto, um cara que ajuda muito e que se propôs, inclusive, a vir aqui para falar na linguagem de vocês como é que a gente pode ajudar a implementar, aqui no caso, mais a lei do esporte. Porque hoje, estava conversando no almoço com o pessoal, não sei se vocês sabem, Fortaleza, Ceará, é o estado que tem um dos maiores índices de depressão do país. Na pandemia, a questão da saúde mental é um problema muito sério. E a gente sabe que os projetos de esporte são fundamentais para quê? Para prevenir muitas doenças mentais, muitas questões de depressão, de ansiedade e tal. Então, é importante a gente saber que não é apenas uma questão contábil, é uma questão social, humanitária, espiritual até, e que a gente tem que estar todo mundo vendo dessa forma. E a ver com o marketing, que vou falar aqui agora. Então, o que a Cegás faz pelo esporte e a cultura do Ceará? E eu vou falar aqui de vista dos ganhos de imagem. A questão dos projetos tem a ver com uma visão de empresa, de imagem de empresa, e tem uma questão de marketing cultural. Isso dá retorno financeiro. Além dessa questão do terreninho no céu, também a empresa sai ganhando com isso, ganhando financeiramente se tiver com a imagem boa. Porque hoje tem 3 palavrinhas que vocês têm que, inclusive, decorar: ESG, Quer dizer, o social, o ambiental e o desenvolvimento, que as empresas hoje estão valorizando muito. O que vocês fazem tem a ver com isso. Essas leis, a gente tem que estar preocupado porque isso agrega valor à empresa. E o contador tem que estar preocupado em agregar valor à empresa também, Então, a Cegás, a empresa foi construída em 93, nós distribuímos gás canalizado, é o gás que vem como se fosse da água, principalmente para a indústria. A gente atende também alguns prédios de apartamentos, a gente atende a maioria das padarias, dos restaurantes, dos hotéis e também os táxis. Se vocês um dia for botar alguma bagagem no táxi, vocês vão ver lá atrás, tem um tonelzinho, é o nosso gás. Nossa missão é distribuir gás canalizado
com soluções energéticas eficientes e seguras para o desenvolvimento do Ceará, desenvolvimento sustentável, né? E a gente quer ser reconhecido pela inovação e excelência do serviço prestado. Essa questão dos projetos, elas ajudam tanto nessa missão como nessa visão, como também nossos valores, né? A gente tem que ter consciência ecológica e social, a gente preserva a vida, a gente se coloca no lugar dos outros, então são os valores que permeiam e que chegaram, assim, para mim, ter fundamentação para propor a diretoria ter isso aí. A gente tem um espaço legal de cultura, que a gente eventos, inclusive a gente já brigou até o lançamento de projetos esportivos lá na SEGAI, são 140 lugares, está à disposição de vocês, quem tiver algum evento que quiser levar para lá, aceita sugestões. Então, o que é o programa SEGAI de Responsabilidade Social? Ele foi criado em 2017 com o objetivo de democratizar o acesso aos recursos disponíveis para patrocínio de ações na área de cultura, educação, esportes, meio ambiente e saúde do estado do Ceará. O programa o PCRS, né, está em consonância com a missão e os valores da SEGAI, como eu falei, né? É também uma ferramenta de marketing cultural, porque o marketing cultural, social e esportivo são as ferramentas mais eficientes. A empresa que investe em esporte, a imagem fica mais suavizada, assim como também em cultura. Então, tem uma questão de retorno de imagem, né? Não é também assim só a questão filantrópica. O programa SEGAI de Responsabilidade fortalece os valores de ESG da SEGAI, como eu falei. O que significa ambiente, social e governança. A gente está aí na parte da social e também de governança. E que no mercado financeiro se precisa uma série de critérios de conduta que devem ser adotados pelas empresas para atrair investidores socialmente conscientes. Então, hoje todo mundo está muito preocupado com isso porque quem tem ação na Bolsa tem retorno concreto com isso. A partir de 2022, a gente começou a contemplar a lei estadual, que no caso aqui é a lei do esporte. Porque a gente, além de ter imposto de renda, a gente tem também ICMS, mas quem faturava era a Petrobras, né? Que tinha sede no Rio. Então, vocês imaginam, esse dinheiro todo se desperdiçava. Então, quando a gente começou a cobrar o ICMS aqui, a gente começou a ter também para usar a lei de esporte, né? E isso tem uma substância grande para o nosso projeto. Estava fazendo as contas durante um bom tempo, 20% dos recursos aportados aqui no estado era da SEGAI. Hoje está em torno de 16%. Como é que foi a evolução disso, né? Em 2017 a gente aprovou todos os projetos com investimento de 50 mil. Aí nesse caso era basicamente de incentivo federal, a lei do esporte federal também a gente usa, mas o nosso lucro tem a ver com imposto de renda, então era pouco. Em 2018 foram 10 projetos, né? 474 mil. Aí depois foi para 890 e a gente dá esse salto a partir de 2022, quando a gente começou a usar as leis do incentivo estadual, tanto a lei do esporte como a lei da cultura também. E aí a coisa que é interessante lá para a gente é porque a gente faz essa integração dos projetos, né? E às vezes a gente faz isso, pega uma coisa de um projeto esportivo, mescla, faz atividades juntos, e para nossa imagem é muito interessante. Em 2023 a gente aprovou 31 projetos com previsão de investimento de 4 milhões e meio, ou 4 milhões e 200. Aqui é o processo de seleção, faz um edital. O nosso edital vai ser lançado dia 28 de outubro, um dia após a eleição. A gente estava esperando passar a eleição para não ter nenhum ruído e para não ter problema, a gente resolveu lançar dia 28. É uma comissão criada pela diretoria que faz a seleção, né? A gente tem critérios, inclusive nós estamos aprimorando esses critérios, vamos ter uma reunião até amanhã com o pessoal do Banco do Nordeste para ver isso. E os critérios é o mérito do projeto, considerando o conteúdo proposto. Isso vocês, quando for elaborar um projeto, tem que deixar isso bem claro. De atingir o maior número de participantes, né? Então é um critério que a gente usa. Quanto mais gente for beneficiado, bem pontuado é. Agregar valor à marca da SEGAI e impactar positivamente na marca institucional. Então, a gente tem essa preocupação e deixa claro que a gente quer também que ganhe demais. Ser uma ferramenta que incentiva a inclusão social, a promoção do desenvolvimento humano, a preservação do meio ambiente, a prevenção e o combate ao câncer. Isso aqui é pelo menos uma síntese do objetivo de cada lei. Por exemplo, a gente bota aqui prevenção e combate ao câncer, que é o PRONAS, né, que é uma lei que destina parte do dinheiro do imposto de renda para projetos de combate ao câncer, né? A reabilitação da pessoa com deficiência, porque também tem deficiência, entre outras ações destinadas à pessoa humana.
levar a cultura e esporte ao maior número possível de comunidades e escolas públicas no município do estado do Ceará, priorizando onde a SEGAS estiver com a sua rede de distribuição. A gente botou esse corte porque senão não dá para atender todo o estado, né? Então a gente vai botar, nós atingimos 13 municípios, então nos municípios onde tem a SEGAS, tem também esse corte para poder ir nos projetos, né? Porque o lençol é curto. Consolidar a imagem da SEGAS como empresa socialmente responsável, atuando no processo de patrocínio social, de forma profissional e ética, visando o desenvolvimento sustentável do Ceará. Antes de entrar aqui, só para exemplificar os projetos, o que eu acho assim, queria parabenizar o Conselho de Contabilidade, o pessoal da SESPOST, esse momento, porque assim, eu participei na semana passada de um evento lá no Bom Jardim, no Centro Cultural Bom Jardim, com o pessoal que faz projetos nas favelas, né? Assim, o nome do evento era de favela para favela. Então, um grande problema, assim, as pessoas são todas muito bem intencionadas, lá tinham líderes, pessoas que a gente sabia que tem intenção de fazer alguma coisa para a sua comunidade. Agora, se a gente não tiver capacidade técnica, não tiver um contador, eu até falei, se vocês não tiverem um contador, se vocês não tiverem uma pessoa que estude as leis para elaborar um projeto perfeito, vai ficar só nas intenções. Porque quem está do outro lado, no caso eu, que já estive no Banco do Nordeste, que estou aqui na SEGAS, a gente é fiscalizado. Então tem TCU, tem CGU, tem TCE, tem contra GE, tem auditoria interna. E teve, e eu tenho que dizer isso aqui, não é questão política, e teve, agora nos últimos tempos, uma batalha ideológica grande para criminalizar esses projetos. A Lei Rouanet virou um palavrão, né? As pessoas não sabem nem o que é, aí bota lá pega uma fake news e vai distribuindo como se todas as pessoas que estão fazendo projetos fossem corruptas. Tem um ou outro caso, mas eu digo para vocês que 90% dos projetos são coisas que estão mudando a vida das pessoas, né? Então você vai lá no Bom Jardim mesmo, como eu fui lá, e você vê que estão mudando totalmente a vida a partir da participação de um projeto social, ou na área de esporte, ou na área de cultura. Então a gente tem que ressaltar isso. Infelizmente, né, aí o cara que é um auditor do TCU, que com 5 anos não tem concurso, não conhece nada, aí de repente ele só ouviu falar de um projeto social, tipo da Catia Europeana. Aí vem uma fake news, aí ele já acha que todo mundo, aí bota para quebrar, e quem sai perdendo é a gente, né? A gente que está do lado de cá das empresas. Porque a gente, que se a gente não fizer a coisa direitinho, a gente é penalizado e é o nosso CPF que vai. Então é muito importante esse trabalho de vocês. Aqui são alguns projetos que a gente apoia, né? Lá no BNB Clube, muito legal, tem o de inclusão social. O futebol, o vôlei também do BNB está no campeonato nacional. Essa Viva a Vida Menina, a Superliga do Vasco, que a gente sempre procura privilegiar os projetos que são coletivos, né? Assim, tipo campeonatos que envolvam o maior número de pessoas, né? Mas tem projetos também que tem muito mérito, que menos pessoas, mas a gente está lá junto. Então esse Escola em Movimento, que é nas escolas, Cuida do Futuro, o Joga Menina, Atletas do Bem, Festival Cariri de Esportes Coletivos. Então é mais ou menos isso. Quanto as empresas se preocupam com o executor do projeto e o proponente estarem envolvidos com as ODS, que são as 17 Objetivos de Desenvolvimento Social lançados pela ONU da Agenda 2030. Sim, não, inclusive vai ser uma das novidades do nosso edital que vem agora. A gente vai pedir explicitamente que os proponentes vinculem a quais os objetivos de ODS, e vai ser um dos critérios de julgamento, pontuação. E inclusive foi isso que eu disse com o pessoal lá do Bom Jardim, né? Quando eles me perguntaram assim, dicas, né? Eles decorem 3 letrinhas, né? Primeiro, ISD, né? Que é isso que eu já falei. E segundo, mais 3 letrinhas, ODS. Como as empresas querem ter critérios mais universais para julgar um projeto, as ODS são muito importantes, né? Porque são critérios estabelecidos para a ONU e para projetos sociais, isso se aplica bastante. Então, a gente faz isso de uma forma a olho nu atualmente, certo? Mas muitos projetos, se a Secretaria de Esporte quiser, a Secretaria da Cultura, quando a gente ia julgar os projetos, muitos deles já tinham lá dizendo, né?
projeto ligado ao objetivo tal. Então, isso aí é uma coisa que vai ser uma das novidades que a gente vai botar agora no nosso edital, é justamente a vinculação com os IDS como critério de julgamento.